seja, ele falou assim, quando eu entrei, ele já percebeu. Olha como é importante o olhar diferenciado. Olha como você se eterniza nos detalhes. E isso, às vezes, né, com a correria do dia a dia, às vezes pelo número de pacientes, a gente vai perdendo essa oportunidade de se eternizar, né, nas boas lembranças dos nossos pacientes. E essa história ela ficou marcada, né? E eu chamo sua atenção agora, você Imagina a satisfação de um paciente, onde você percebe uma alteração, alerta esse paciente, orienta bem esse paciente vai procurar um especialista e ele descobre que tem uma alteração ali que ainda bem que foi percebida, né? E aí seria uma perda visual irreversível, como por exemplo uma retinopatia, né? E você que fez o alerta. Agora imagina, né? Imagina comigo de quem que esse paciente vai lembrar e vai falar em vários consultórios, né? Olá, seja muito bem-vindo, vamos entrando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é uma maratona de lives de aquecimento para a Semana da Oftalmologia para o Clínico. Eu sou o Dr. Jardel Rodrigues, ajudo clínicos, assim como você, a identificar alterações visuais, tratar quando possível e encaminhar ao especialista quando necessário. E o episódio de hoje, assim, o médico agrega mais valor, encanta e fideliza os seus pacientes. Nesse episódio, nós vamos falar de como o clínico pode gerar valor através da anamnese oftalmológica. Como é que, com esse olhar diferenciado, né, a preocupação com o aparelho visual, com a saúde ocular, como que esse olhar pode fazer toda a diferença no seu atendimento. E não tem nada a ver com compra de equipamento oftalmológico, né, ou com condutas exclusivas da especialidade. A nossa casa, o oftalmoclínico, ele é onde quem vive a especialidade pensa e produz conteúdo direcionado para você, para o clínico, para você aplicar na sua prática, né? Que após o contato com esse conhecimento, a aplicação seja imediata. O meu objetivo aqui é te fornecer ferramentas para que você possa aplicar no seu dia a dia. É um conteúdo pensado exclusivamente para você, né, da especialidade para você no seu dia a dia, ou no seu consultório particular, ou na unidade básica de saúde, ou no pronto atendimento. E por que a oftalmologia, o nome oftalmologia não está no título, né, desse nosso encontro, né? Para que não confundisse com essa necessidade de abrir um serviço especializado na clínica, né, numa clínica médica. É exatamente para não criar essa confusão. Também não se trata aqui, esse encontro, eu não vou falar aqui de marketing médico. Para isso nós já temos vários colegas e várias empresas, né, que fornecem ferramentas, cursos, né, para que o colega fique melhor, né? Vários colegas com vários alunos, né, uma metodologia testada, não é o nosso objetivo aqui. O marketing médico, né, falar de Google Ads, falar de Face, que agora é o Meta, né, treinamento da sua secretária, literalmente esse encontro não vai tratar sobre isso. Hoje nós vamos falar sim de empatia, né, conhecimento específico, uma boa anamnese, um raciocínio clínico apurado. É disso, né, que nós vamos falar aqui nesse encontro, nessa live, né? E quando nós falamos sobre isso, né, nós temos aí algumas objeções. Eu não sei em que momento da sua vida você está. Eu não sei onde você trabalha, né? Se você atende na unidade básica de saúde, se você atende no pronto atendimento, se você atende apenas no seu consultório particular. Mas independente, né, do seu local de trabalho, você precisa fidelizar o seu paciente. Você precisa despertar um encantamento no seu paciente. Você precisa fortalecer, né, os laços aí na relação médico-paciente. Por que isso é importante? No consultório particular, em conteste, né? O seu paciente fidelizado, o seu paciente que quando ele precisa de um médico de confiança, ele pensa em você, vai procurar o seu serviço. Então, nesse ambiente, é em conteste a importância desse tema.
Mas e na unidade básica? Às vezes a objeção do colega é assim, olha, eu atendo na unidade básica, eu não preciso fidelizar. Ele pode até pensar, mas quando você tem uma boa relação, quando o paciente confia em você, você melhora, né, o serviço, você melhora o fluxo, você diminui a ida do paciente ao serviço, você reduz as consultas, né, desnecessárias, porque você tem uma boa relação. O paciente ele sabe que quando ele precisa, ele vai ser atendido e bem atendido. Ele confia em você. Então isso é importante. Isso é muito importante. Quando nós falamos em marketing médico, né, quando nós ouvimos falar sobre isso, um fato é que muitos colegas estão investindo nisso. A prova disso é a quantidade de cursos disponíveis, né? Nós temos vários colegas, né, que hoje trabalham com isso, oferecem esse serviço. Isso é inconteste. Agora, por outro lado, nós temos ainda, né, em pleno 2022, alguns colegas que ainda não estão no online. Ou, né, não estão, né, produzindo conteúdo para os seus pacientes, ou alguns colegas, por exemplo, igual nesse ambiente aqui, onde o colega fala para o outro colega médico, mas existem alguns colegas que ainda têm uma resistência online. E eu queria chamar a sua atenção que, se você não está no online ainda, né, preste bastante atenção, é um momento de reflexão, porque o seu paciente ele já está. O seu paciente já está no online, você já está no online através do seu paciente. Esse paciente ele fala bem ou ele fala mal de você através das redes sociais, isso é um fato. O paciente, quando essa relação é boa, ele tem muito orgulho em falar bem de você. Mas, infelizmente, às vezes, quando essa relação não é tão boa, isso também é verdade. Alguns colegas têm aí experiências ruins no online, mesmo não estando presente ali. Então, é um momento, né, de reflexão, para que você pare e pense um pouquinho a respeito, né, do online, da sua relação, da empatia. E por que isso é importante? Porque nós precisamos começar a tratar o nosso nome e o nosso trabalho como marca. E isso, infelizmente, a faculdade não nos ensinou. Nós não temos marketing médico na faculdade, né? Alguns colegas ainda acreditam que, né, como fala alguns colegas aí do marketing, que tem que trabalhar 10 anos, né, para depois abrir o seu serviço. Enfim, existem algumas coisas, mas o fato é que nós não temos nenhuma orientação na academia a respeito do marketing médico. E qual que é a dificuldade disso? É que a empatia, com o tempo, ela foi se perdendo, né? Então, é uma coisa que nós precisamos retomar, né? A questão da empatia, a questão do bom atendimento, a questão da acolhida com o nosso paciente. E quando nós olhamos o nosso trabalho, né, quando nós nos posicionamos como marca, né, isso se torna, essa necessidade, ela se torna mais evidente. Você precisa encantar o seu paciente, independente se você está no serviço, no serviço público ou no serviço privado. E é exatamente nesse momento que eu quero chamar a sua atenção para a saúde visual. Por que é tão importante, por que fica tão diferenciado o médico que trata, inclusive, da saúde visual do seu paciente? Porque é talvez a clínica mais negligenciada. Ninguém presta muita atenção na saúde visual do seu paciente. E aí, quem presta atenção, quem faz as perguntas certas, quem tem o cuidado, se torna extremamente diferenciado. E a diferença, ela eterniza, né? Ela cria boas conexões, ela cria boas histórias. Eu lembro de um professor de histologia, né? Ele era mestre, estava terminando o seu doutorado, maratonista, né? E ele começou com uma dor no pé, um probleminha ali no pé, e ele foi procurar um ortopedista. E aí ele foi no ortopedista especializado, né, em pé, entrou no consultório, sentou, o ortopedista conversou com ele, e durante a conversa ali, né, o ortopedista falou assim para ele, falou, olha, mas esse tênis que você está utilizando, ele não é adequado. Ou seja, né, o paciente do outro lado da mesa, ele não estava olhando o pé do paciente naquele momento,
E eu lembro que esse fato chamou bastante a atenção do meu professor, a ponto dele comentar em sala de aula. Durante a sua aula, ele parou para falar bem, de uma forma encantada, né, desse ortopedista. Agora você imagine, nós estamos falando de alguém, né, de um mestre fazendo doutorado, ou seja, uma pessoa de boa formação, que procurou um especialista, né? O problema dele era exatamente no pé. E ele ficou impressionado, né? Como que naquele momento ali, ele falando, nem olhou para o pé, ou seja, ele falou assim, quando eu entrei, ele já percebeu. Olha como é importante o olhar diferenciado. Olha como você se eterniza nos detalhes. E isso, às vezes, né, com a correria do dia a dia, às vezes pelo número de pacientes, a gente vai perdendo essa oportunidade de se eternizar, né, nas boas lembranças dos nossos pacientes. E essa história ela ficou marcada, né? E eu chamo sua atenção. Agora você Imagina a satisfação de um paciente, onde você percebe uma alteração, alerta esse paciente, orienta bem esse paciente vai procurar um especialista e ele descobre que tem uma alteração ali que ainda bem que foi percebida, né? E aí seria uma perda visual irreversível, como por exemplo uma retinopatia, né? E você que fez o alerta. Agora imagina, né? Imagina comigo de quem que esse paciente vai lembrar e vai falar em vários consultórios, né? Todas as vezes que ele estiver diante do especialista, imagina comigo, quem que esse paciente, quem que ele vai falar? De quem fechou o diagnóstico ou do excelente clínico que realizou o atendimento e chamou a atenção dele para aquele problema, orientou bem e até encaminhou esse paciente? É exatamente nesse momento, né, que nós vamos fortalecendo o laço, fazendo a diferença e observa apenas com o raciocínio clínico, o olhar atento, a empatia, o cuidado com o nosso paciente. E por que que hoje essa atitude ela é tão diferenciada, é tão destacada? Porque a saúde ocular ela passa despercebida, né? Quase ninguém comenta. E se o paciente não tem queixa, então você percebe que, né, quanto mais conhecimento você adquire, né, quanto maior o investimento de tempo na sua formação, mais eficiente é o seu atendimento, né? E você acaba economizando tempo com isso, né? Por quê? Porque você adquire um olhar diferenciado. Qual que seria o jeito errado, né? Como seria, né, uma atitude incorreta? Atender o paciente, principalmente os pacientes com doenças sistêmicas, e não pensar na repercussão, né, dessa alteração sistêmica no aparelho visual. E isso é muito comum no dia a dia. Isso é muito comum na prática dos nossos colegas. O colega atende um paciente com hipertenso, um paciente diabético, um paciente em tratamento para hanseníase, por exemplo, várias outras situações, e ele não pensa no aparelho visual. E às vezes o paciente está sofrendo, às vezes um olho seco. Olho seco parece bobagem, né? Mas olha, sensação do olho em brasa, lacrimejamento, né? Visão, a luz incomoda, né? Embaçado, visão embaçada, e isso é ruim no dia a dia do paciente, né? E nós estamos falando de um simples olho seco, às vezes, né, em consequência de um tratamento ali que não tem nada a ver com o aparelho visual. Agora você imagina a diferença que um bom médico vai fazer na vida desse paciente, uma vez percebendo, iniciando o tratamento, encaminhando, ou então já iniciando mesmo e conduzindo o caso, né? E isso é muito importante. Falando especificamente da oftalmologia, como que você pode fazer diferença na vida do seu paciente? Ora, desde a entrada do paciente. Você vai olhar o paciente e vai perceber, esse paciente ele está fazendo uso de óculos? Por aí, quantas vezes você registrou no seu prontuário, né, o probleminha visual desse paciente? Ele é um paciente míope, ele é um paciente hipermétrope, ele possui astigmatismo? Qual que é a alteração visual desse paciente? Porque dependendo da alteração, às vezes necessita de cuidados. Hoje, quando nós paramos para pensar a respeito da miopia, por exemplo, ora, o uso excessivo de telas, o comportamento das nossas crianças, o comportamento do adolescente, o comportamento do adulto, esse comportamento ele mudou. A visão está cada vez mais sendo exigida, né, no nosso dia a dia. Esse comportamento ele mudou e nós precisamos ficar mais atento a isso.
né? Nem sempre uma criança que apresenta miopia, um adolescente com miopia, por exemplo, ele é percebido, né, logo nas primeiras alterações. E parece simples, mas um míope de -1, ele tem uma dificuldade já considerável, né, a média e longa distância. E isso pode fazer diferença na sala de aula, pode fazer diferença no dia a dia, na relação interpessoal, às vezes de olhar e não perceber o rosto das pessoas, né? Enfim, então o simples fato de você observar o seu paciente com óculos, você já tem ali uma excelente oportunidade de investigar esse aparelho visual, né? E esse óculos é miopia, hipermetropia? Tá tudo bem? A última vez que trocou esse óculos, se for um paciente idoso então, né? Às vezes o idoso ele tem o hábito de comprar o óculos em locais estranhos, como por exemplo no balcão da farmácia, né? No vendedor ambulante, né? O fato eu sempre acho muito engraçado. O paciente fica imaginando, ele vai lá e vai, né, testando ali os óculos, né? Então, cada vez que ele adquire um óculos, né, dessa forma, ele perde ali uma oportunidade, né, de uma avaliação com o especialista. E nisso quem perde é a saúde visual. Então, o simples fato de você observar se esse paciente está ou não usando óculos, você já consegue ali informações importantes, né? Quantas vezes você já registrou no seu prontuário se esse paciente é míope, né? Olha como seria interessante, né? Uma criança que sempre foi atendida na mesma unidade básica, ele começou com a miopia de -1, né? Por exemplo, essa criança hoje já um adulto está com uma miopia ali de -3 e aí fica aquela dúvida, né? Às vezes ele fala, olha doutor, piorou demais do dia para a noite. Olha como seria eficiente se essas informações estivessem ali registradas no seu prontuário, né? Seria mais eficiente a condução, né? Às vezes até mesmo a ansiedade do paciente, né, poderia ser ali melhor conduzida, né, melhor administrada, um encaminhamento mais tranquilo. Quantas vezes nós recebemos um paciente míope no serviço e está lá, urgente, né? E aí quando você conversa com o paciente, você percebe ele está ansioso porque em algum momento ele percebeu que a visão agora está muito ruim, né? Mas isso não aconteceu do dia para a noite, foi progressivamente, né? Essa mudança ela é progressiva e aí de repente um determinado dia, né, dá um estalo e ele desespera, né? Então aí vem como uma urgência, uma prioridade, né, uma situação que, né, poderia ser tratada tranquilamente ali, um encaminhamento poderia, um problema poderia ter sido percebido anteriormente. Uma outra situação que você pode atuar é nos pacientes com doenças crônicas, né? O paciente tem uma doença crônica, mas ele já tem um diagnóstico, né? Fica mais fácil. Mas às vezes ele tem uma doença ali, ele não tem um diagnóstico ainda, né? E aí você vai suspeitar, né, e vai agir bem. Isso é muito comum no paciente hipertenso, onde você percebe, investiga, detecta. O paciente diabético, né, o paciente às vezes que tem um problema na tireoide. Então o paciente que precisa de um tratamento, né, de medicação de uso contínuo, e foi você que desconfiou, né, você que percebeu ali com o olhar atento do médico, você conseguiu identificar a situação e atuou bem. Na oftalmologia existem algumas situações que são óbvias. Por exemplo, paciente, uma idosa, 67 anos, hipertensa, diabética, difícil controle glicêmico. Ora, se você tem um olhar atento, né, para as alterações oculares, você já percebeu que essa paciente precisa ser encaminhada. Agora, é muito importante você agir primeiro, né? Porque a saúde visual desse paciente vai depender do controle glicêmico, isso é um fato. Mas uma outra coisa que às vezes o colega não percebe ou ele não pensa, é que se essa paciente ela chega ao especialista, esse diabetes está descompensado, ela não está em condições de óculos. Então, é uma forma mais eficiente de você encaminhar se você controlar melhor esse diabetes, né? Se esse paciente estiver com um bom controle glicêmico. Pede uma hemoglobina glicada, verifica se esse tratamento está eficiente, né? Se está tudo bem, se esse diabetes está controlado. Não adianta você encaminhar um paciente, ele vai reclamar para você, às vezes, olha, eu estou com baixa de visão, né? Às vezes essa alteração da visão não é apenas pela troca do óculos, né? Pelo contrário, às vezes um óculos ali não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque essa alteração, às vezes, de visão é em função do açúcar, é em função dessa diabetes descompensada. E a prova disso, por isso que tem dia que esse paciente acorda enxergando melhor e tem dia que ele acorda enxergando mal. E isso não é falta de óculos, não é sinônimo de óculos vencido, né? O que na realidade a necessidade aí
é o controle, né, a ação do clínico. É você que vai preparar esse paciente primeiro, orientar primeiro, para depois encaminhar, para que tenha um encaminhamento apenas, né, para que ela chegue ali já com o exame de preferência, né, com a hemoglobina glicada, né, para que o colega tenha ali a ideia de como que está esse diabetes e prescreva o óculos com segurança, né. Ora, quando o paciente ele chega, um paciente com alteração sistêmica sem diagnóstico, né, de nenhuma alteração ocular, é um fato. Agora, o outro fato, quando o paciente ele já tem o diagnóstico de uma alteração ocular, como por exemplo, uma patologia onde ele vai precisar fazer uso de um colírio de uso contínuo. No caso do glaucoma. Ora, quantas vezes você já atendeu um paciente, pergunta se ele é diabético, hipertenso, mas você não pergunta a respeito da saúde visual e às vezes se você não perguntar, ele não vai falar para você, porque ele não julga importante conversar sobre isso naquele momento, né? Mas se você perguntar, pode ser no final da consulta. Fala, deixa eu te perguntar, a senhora faz uso de algum tipo de colírio? Ah, doutor, também. Colíriozinho que eu uso, mas é para pressão do olho, né? E aí é minimizado esse problema. É muito importante que você tenha conhecimento se o seu paciente faz uso de algum colírio de uso contínuo, né? Por quê? Porque às vezes esse uso contínuo é necessário. Mas às vezes esse colírio que ele está usando, ele foi prescrito em uma determinada situação, não precisava mais ele fazer uso e ele continua usando. Ora, se você está diante de um paciente que está usando ali algum colírio hipotensor, um paciente com diagnóstico de glaucoma, você precisa saber primeiro, né, há quanto tempo ele faz uso desse colírio. Às vezes ele faz uso há 10, 15 anos. E aí o colega assusta, fala assim, não, vou suspender aqui o uso, vou encaminhar a senhora para a especialidade. Não, não faça isso. Não suspenda. O colírio de uso contínuo, só quem suspende é o oftalmologista. Por quê? Porque você não vai ter condição de aferir ali a pílula, né, desse paciente. E mesmo que tenha essa condição, você não tem como avaliar se essa pressão está controlada na maior parte do tempo, né? Ou se realmente precisa da troca ou de adicionar mais um medicamento ali para ajudar nesse controle pressórico. Então, quem faz a troca do medicamento, mesmo que esse paciente esteja usando o mesmo colírio há 20 anos, você não mexe nesse tratamento. E se ele perguntar para você, doutor, eu posso suspender? Né? Você vai responder que não. Esse paciente ele vai suspender apenas se for avaliado pelo especialista. Tá? Então, se você estiver diante de um paciente que está está usando medicamento, né, de uso contínuo, né, por alguma alteração no aparelho visual, você vai manter. E dependendo do tempo, né, que esse paciente foi avaliado, você faz um novo encaminhamento e coloca ali como justificativa, né, o acompanhamento, né, às vezes acompanhamento do glaucoma, às vezes, enfim, né, solicita ali uma avaliação e conduta. Tá? Então, muito interessante. Então, às vezes você está diante de um paciente que é pouco provável que ele tenha alguma alteração, né, visual, mas ele tem, e geralmente ele não te fala, né? Nós estamos falando aí às vezes do adolescente, às vezes um adolescente míope, que não quer fazer uso do óculos, porque não gosta de óculos mesmo, tem preconceito, e vai levando a vida, né? Só que ele vai vivendo mal, mas às vezes a gente pode estar falando também de um paciente adulto, principalmente um paciente após os 40 anos. E durante muito tempo, o paciente após 40 anos, e até hoje, nos dias atuais, o paciente chega, às vezes ele chega com vergonha, você pergunta qual que é o problema? Ele vai dizer, olha doutor, a visão, mas a idade vai chegando, né? E às vezes o paciente tem 40 anos. E é um paciente que ele já chega para você envergonhado porque massificou-se o termo de vista cansada, né? No caso, fazendo referência à presbiopia. Olha, vista cansado, paciente idoso, paciente de 40 anos, hoje na flor da idade, né? Então, o paciente, às vezes ele não usa porque, olha, eu estou ficando velho mesmo, né? Doutor, tentei bastante, não, né? Mas agora tá ruim. E, por incrível que pareça, quem nos ajuda muito nessa visão é o aparelho celular. O paciente ele está fazendo o uso ali da visão de perto, né? Antigamente o paciente que não tinha muito hábito da leitura, mas hoje ali nas mensagens no seu telefone celular, e o celular, por incrível que pareça, nesse ponto ele nos ajuda. Um outro excelente ponto de triagem é a habilitação, né? A troca da sua carteira de habilitação ali. Fala, olha doutor, vim procurar porque a última vez que eu, né, fui trocar a minha habilitação, já me avisaram que estava ruim e agora eu tenho certeza que não... E às vezes você, né, observando ali a acuidade visual, você percebe que esse paciente ele enxerga mal e que ele necessita de correção.
E se você perceber esse paciente no seu consultório, você vai fazer toda a diferença. Vai dizer, olha, o médico me alertou, né? Eu sabia que estava precisando, já desconfiava, mas foi o médico que identificou e encaminhou para cá. Então, mais uma vez, você vai fazer diferença na vida, vai agir, né? Vai fazer diferença na vida desse paciente. No seu consultório particular, eu tenho algumas recomendações. Você pode encaminhar esse paciente, monitorar, né? Ligar, fazer ali o pós-consulta para ver se esse paciente já foi ao especialista, porque uma vez que você encaminha, é importante que esse paciente retorne para você, para que você administre bem a saúde desse paciente, para que você registre no seu prontuário. E aí a importância da boa comunicação, né, do médico que encaminha para o médico que recebe, né? E aí, se você solicita algumas informações, seguramente esse paciente vai ter o prazer em retornar para você com essas informações. Por exemplo, você pode, no seu encaminhamento, solicitar ali a pressão intraocular. Quanto que está? Pergunta quanto que está a pressão, né? Pede para ele anotar, você solicita, né? E o especialista vai ter o maior prazer em te responder, né? Porque ele vai entender que você está preocupado ali com a saúde visual do seu paciente. Quando nós falamos de colegas que encaminham, né? Alguns colegas nos encaminham, como por exemplo o endocrinologista. O endócrino encaminha bastante. Por quê? Porque o paciente ali, ele está acompanhando um paciente que às vezes está fazendo uso de algum medicamento, né, que pode comprometer a saúde visual, né, pode causar ali uma alteração macular. Então, o endócrino, quando nos encaminha o paciente, na grande maioria das vezes ele está interessado ali em alteração de fundo de olho, né? Às vezes é alteração vascular, às vezes alteração na mácula, né? Então, o principal objetivo dele é esse. Mas alguns colegas deveriam nos encaminhar mais, né? E dificilmente nós recebemos, né, pacientes encaminhados por esses colegas, como por exemplo o cardiologista. O cardio atende muitos pacientes, né, com controle pressórico, com difícil controle pressórico. O cardio atende muitos pacientes idosos e esses pacientes eles deveriam ser encaminhados, né? Deveria ser feita essa ponte aí entre o cardio e o oftalmo. E muitas vezes isso não acontece. Dificilmente aqui no serviço nós recebemos um paciente encaminhado pelo cardiologista, né? Talvez em outras regiões, talvez aí na sua região, talvez no seu serviço, né? Você que talvez que está aí na cardiologia, né? Que é um cardiologista, talvez você encaminhe bastante, mas olha, não é rotina receber esses pacientes aqui, pelo menos aqui no nosso serviço. E aí você perde uma grande oportunidade, uma excelente oportunidade. Um outro grupo, um outro especialista que deveria encaminhar mais, o geriatra. Mas às vezes esse paciente também não vai muito ao geriatra, né? Então essas são considerações. Mas nós sentimos falta, né? Muitos idosos aí deveriam, né, ser encaminhados ao serviço aí para avaliação, né, do seu aparelho visual. Um outro grupo que deveria encaminhar mais, o pediatra, né? Em algum momento o pediatra deveria encaminhar mais. Agora, e quem tem a maior de todas as possibilidades é o clínico. Por quê? Porque às vezes o clínico está conduzindo ali, né, um hipotireoidismo, né, agindo na endócrina, às vezes o clínico está conduzindo uma hipertensão, né, agindo ali na cardiologia, às vezes o clínico está conduzindo um paciente com diabetes, às vezes o clínico está atendendo um adolescente, às vezes o clínico está atendendo um adulto. O clínico ele tem o maior leque de possibilidades, né, de pacientes que necessitam de uma avaliação do aparelho visual. E é exatamente aí que está a grande oportunidade, o grande trunfo, né? Imagina, né? Olha, eu fui no doutor, ele é muito bom mesmo, ele inclusive ficou preocupado com o meu olho, né? Nunca tinha visto isso. Então é impressionante o leque de possibilidades, né, que a oftalmologia te proporciona, né? Ali são muitas situações onde você pode se tornar inesquecível pelo simples fato dos outros colegas não investigarem o sistema visual. Então, tá aí, né, mais uma oportunidade, são excelentes ferramentas que você tem à sua disposição para agir bem no aparelho, na saúde do seu paciente, inclusive no aparelho visual. Aquela analogia, né, diferente da odontologia, né, onde a saúde dos dentes é coisa do cirurgião dentista, a saúde dos olhos, né, a saúde visual é responsabilidade do médico. É você que precisa perceber bem esse paciente, você que precisa perceber, né,
resolver, tratar, conduzir, né? Ou, né, encaminhar esse paciente, sempre, né, uma vez encaminhado, receber esse paciente novamente. E quando você recebe esse paciente e registra no seu prontuário, você evita, né, principalmente encaminhamentos desnecessários, você adquire ali informações para, talvez em outra consulta, orientar melhor o seu paciente. É dessa forma, né, que você, utilizando aí o conhecimento específico da oftalmologia, pode se tornar inesquecível, fazer a diferença, né, um atendimento diferenciado, né? E para finalizar, se ficou alguma mensagem, né, deste encontro, é que você precisa melhorar a sua relação médico-paciente através da empatia, né, e que você precisa melhorar também a sua presença digital. E lembre que se você ainda não está no online, o seu paciente já está e talvez você também já esteja, você só não sabe que está, né? Às vezes eu espero que com boas lembranças, né, e depois desse encontro, você fazendo a diferença, com muitos elogios aí para a sua prática, né, que a empatia, que a oftalmologia esteja na sua prática diariamente. Fiquem com Deus, um excelente plantão, um excelente descanso e um forte abraço.